colocar esse banner aqui. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de olhar antes. Bom, no mundo que nós vivemos hoje, quando você escuta falar sobre a palavra evangélico, né, o que vem na sua mente quando você fala sobre evangélico? Bom, evangélico é um pessoal que saiu da igreja católica, não é mais católico, então eles são evangélicos, né? Basicamente isso, eles não têm um santo, por exemplo, eles não adoram a Aparecida, eles não pagam promessa, né? Então isso seria a definição de evangélico que nós temos, e não está errado, isso também é ser evangélico. Mas, há mais ou menos uns 502 ou 3 anos atrás, foi quando iniciou um movimento protestante evangélico, que vem lá de Martinho Lutero. E uma das coisas que eles tinham eram alguns princípios que eles estavam trazendo de volta para a igreja. A ideia de Martinho Lutero não era dividir a igreja católica, era reformar. Por exemplo, o senhor trabalha com obras, né? O senhor trabalha com construção e reforma ou só construção? Depende do cliente, mas mais voltado para a área de acabamento. Acabamento. Tem cliente que eu vou fazer, tem que quebrar isso, tem que reformar isso, colocar de novo, tirar, colocar. Aí eu faço isso. Podemos dizer que é um tipo de reforma, né? Porque a pessoa ela já tem um exemplo, um piso, e às vezes ela quer colocar um outro piso. Por exemplo, esse piso aqui é um piso que futuramente a gente vai ter que trocar, né? Bom, a ideia de Lutero era essa, pegar a igreja, que era uma apenas, e reformar, pegar o que tinha de errado, tirar aquelas coisas erradas, aquelas doutrinas erradas, e tirar. E trazer Jesus para dentro da igreja, porque a igreja tinha tirado Jesus de dentro da igreja, né? E, inclusive, hoje, os 5 pontos que eu queria compartilhar com vocês, são esses lemas que que Lutero queria trazer para a igreja. O primeiro princípio que ele quis trazer foi o princípio de somente a Escritura. Você está aí com 2 Timóteo 3,16? Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, naquela época, a igreja, ela tinha a autoridade da igreja, ou seja, tudo aquilo que o Papa falava tinha o mesmo valor do que a Bíblia falava. Só que, se a gente for ver, a Bíblia ensina que ela é uma autoridade, e o homem ele tem que estar debaixo dessa autoridade. E foi o que Lutero quis trazer, que somente a Escritura é inspirada por Deus. Então, por exemplo, eu não tenho a inspiração de Deus para trazer uma palavra que não esteja na Escritura. Eu não posso, assim como o Papa tinha essa função às vezes, até hoje eles têm, de chegar e falar assim, olha, isso aqui, Deus que está dizendo que é assim. E muitas das vezes, quando os papas faziam isso, eles eram contraditórios. Um papa falava uma coisa e outro papa falava outra coisa. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é contraditória. Embora tenha algumas coisas que a gente não entende, por exemplo, Deus é soberano, mas eu também tenho a minha liberdade de escolha. Então assim, como que você vai entender isso? É difícil, a gente não entende. Então assim, o que ele quis trazer foi que somente a Escritura era inspirada por Deus. Somente a Escritura. E quando nós pensamos em uma igreja saudável, e, por exemplo, eu compartilhei acho que com os irmãos a nossa história um pouco, nós vínhamos de uma situação de igreja que não era nada saudável, né? Por quê? Porque não tinha esse princípio de somente a Escritura como princípio, como uma verdade. Então a palavra, no caso, na época do pastor, ela era tão valiosa quanto a palavra da Escritura.
A gente até costumava ouvir o seguinte, olha, não importa se está certo, se você é servo, então você tem que obedecer, você tem que ir fazer, sem questionar. O único direito do servo é servir, né? Então assim, você não podia questionar se estava certo ou errado. Mas não é o que nós vemos na Escritura. E se pegarmos o Antigo Testamento e principalmente o Novo Testamento, né, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os apóstolos se submetendo às Escrituras. Nós vamos ver que Pedro, por exemplo, Jesus ressuscita, os discípulos se reúnem no cenáculo, né, naqueles 40 dias após a Páscoa, e estão orando, esperando o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. E o que acontece? Bom, acontece que o Espírito Santo desceu naquele lugar, todos foram cheios do Espírito Santo, falando em novas línguas, e o que nós vemos logo depois desse acontecimento? Lá em Atos, nós vemos Pedro se levantando e fazendo o quê? Uma pregação. Ele pega o livro de Joel, ele se submete à Escritura e ele começa a falar de Cristo lá em Joel e da promessa do Espírito Santo. Então, desde os tempos dos apóstolos, a igreja de Jesus ela foi fundada na Escritura. O princípio de que somente a Escritura é a palavra de Deus e somente a Escritura é o que pode fundamentar a vida de um cristão. Se nós pegarmos as cartas de Paulo, por exemplo, ele escreve Romanos e nós estamos na série de Romanos. Hoje nós, excepcionalmente, não vamos expor Romanos, mas nós vemos que Paulo escrevia cartas para igrejas e aquelas cartas, né, que eles recebiam, eu não sei se alguém aqui já recebeu carta, alguém é da época de carta, né? Eu já mandei carta para o Silvio Santos, Porta da Esperança, né? E nunca, né? E o meu sonho era ganhar uma BMX. Os meninos aí vão lembrar o que é uma BMX, né? Bom, ele mandava essas cartas. As cartas que ele mandava para essas igrejas, aquelas igrejas reconheceram como palavra de Deus. E debaixo daquela palavra, aquelas igrejas foram sendo construídas, edificadas. E isso foi até uma certa altura. E aí o que acontece? A igreja começa a sair do princípio, começa a sair da linha. E aí é onde entra algumas heresias, algumas mentiras. Então você tem agora a palavra e você tem a autoridade do Papa. E a ideia de Lutero foi o quê? Trazer a palavra de Deus como princípio. Não significa que nós não temos confissões, credos, que nós não vamos ver o que a história da igreja pegou e interpretou a palavra, mas em matéria de fé, ou seja, quando estamos aqui disputando um assunto da Bíblia, ou precisamos tomar uma decisão, quem vai ser o que vai definir isso é o que está na Bíblia, o que está na palavra. E uma igreja saudável, isso é muito importante você gravar, uma igreja saudável, ela é fundamentada na Escritura. Aí você vai falar assim, mas Fernando, mas qual igreja que não tem a Bíblia como fundamento? Bom, com experiência própria de 20 anos, eu posso te dizer com toda certeza que existem algumas igrejas no mundo que não fundamentam suas doutrinas na Bíblia. Elas misturam a doutrina bíblica com a doutrina do pastor, do papa ou do bispo. E qual é o problema disso? O problema é que isso causa problemas para as pessoas, causa situações de abuso, né? Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem como princípio a Escritura, somente a Escritura. O segundo princípio que Lutero trouxe, e esses princípios que eu estou falando, são princípios que definem o que é uma igreja evangélica. Somente a fé. Na época de Lutero,
e se você não assistiu ainda, eu recomendo, tem um filme, o filme Lutero, está no YouTube, ou seja, está livre para todo mundo assistir. Tem a versão de 1960 e tem a versão dos anos 2000. Recomendo assistir as duas. Você vai ver que numa fase, quando ele era padre católico, ele é convidado para ir para Roma. E lá em Roma, o que acontece? Ele vai subindo a escadaria lá da basílica que estão construindo, e de joelho. E aí quando chega lá em cima, ele cumpriu, aí ele pega, compra um documento, e aquele documento tem poder de salvar algum ente querido dele. Né? Além disso, quando ele entra lá na basílica, lá na igreja, tem um monte de relíquia. Tem os esqueletos de Paulo, tem pelo menos uns 3 lá de Paulo, a multiplicação. Tem os de Pedro, né? São Pedro. Então, assim, a igreja, depois de um certo tempo, ela deixou de crer que somente a fé era necessário para a salvação. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17. É um dos textos que eu mais amo. É um dos textos que mais me tocam, né? Porque, assim como tocou em Lutero, é um texto que tocou muito comigo. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E durante muitos anos eu entendi errado essa questão aqui de o justo viverá pela fé. O problema de uma igreja que não é fundamentada na doutrina da Escritura, do somente a Escritura, é que ela pega o texto e faz o que quiser do texto. Para mim, durante 20 anos, viver pela fé, o justo viver pela fé, era eu pegar tudo que eu tinha no bolso, tudo que eu tinha na carteira, botar dentro do envelope e fazer uma fogueira santa. A cada 6 meses. Isso era viver pela fé, era tirar o chão debaixo dos meus pés. Mas a graça de Cristo me alcançou, irmãos. Assim como alcançou Lutero. Lutero, ele estava pregando o livro de Romanos lá na Igreja Católica. E ele tinha um problema com a questão da justiça de Deus. Ele achava que Deus era um Deus muito justo, um Deus muito mau, que punia os pecadores. Ele não conseguia entender o amor de Deus. E aí o que acontece? Bom, ele lê esse texto aqui, e os olhos dele são abertos. E ele lê o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O Evangelho mostra a justiça de Deus. E talvez você fale assim, mas que justiça? Bom, quando Adão pecou, todos nós pecamos. E esse pecado exigia uma punição. Por quê? Porque Deus é santo e Deus é justo. Mas o homem não tinha como pagar essa dívida. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Nós não temos como pagar. Mas o Evangelho revela a justiça de Deus. Como? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por quê? Depois nós vamos ver que ela é em Cristo. Ou seja, a justiça de Deus não é o que eu vou fazer para Deus, mas é o que eu confio na obra e no sacrifício de Jesus Cristo. E na época de Lutero, isso tinha se perdido. E hoje, em muitas igrejas também se perdeu. Mas uma igreja saudável é uma igreja que tem esse princípio de somente a fé. Não é o que você faz, não é o que você pega de dinheiro e dá na igreja. E não é errado dar dinheiro na igreja, não é errado. Mas não dessa forma. Não é o quanto que você jejua ou o quanto que você ora. É a fé. A fé é você confiar. Por exemplo, a Ruth pegar, subir uma escada, o Arquimedes ou a G
filha, pula. Ela pula. Isso é fé. Ela confia que o pai ou que a mãe vão pegá-las no colo, vai pegar ela no colo. Isso é fé. Somente pela fé nós podemos viver. Por quê? Pela fé. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Mas pela fé nós conseguimos viver. O terceiro princípio, somente a graça. Efésios capítulo 2, verso 8, abra por gentileza. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, na época de Lutero, a igreja vendia salvação, né? Que nem eu falei agora há pouco, ele subia lá, comprava uma relíquia ou comprava esqueci o nome do documento. Do purgatório. Então assim, cada moedinha que caía no cofrinho, uma alma saía do purgatório. Já pensou? Poxa, ia ser tão bom. Ia ser tão bom salvar a gente do purgatório, do inferno, com dinheiro. E na época de Lutero era assim. Então a salvação ela não era mais pela graça. Ela era por aquilo que você podia dar, fazer, você podia comprar a salvação. Hoje, muitas igrejas que não são igrejas saudáveis, elas voltaram a esse mesmo problema. Só que o problema é que vender um lugarzinho no céu está muito pouco. Vamos ter que vender um lugarzinho aqui na terra. Entendeu? Então você tem que agora, você não vai dar dinheiro para tirar o teu parente ou a tua sogra lá do purgatório. Deixa ela lá. Você vai pegar o dinheiro para pegar e comprar um terreninho no céu. Aliás, um terreninho ali no Florianópolis, Balneário Camboriú, né? Os lugarzinhos bacana. E eu amo a minha sogra, tá, gente? Eu amo ela de coração. Hoje eu tive com ela e foi bênção. Então, assim, hoje em dia, muitos lugares, muitos evangélicos que levam o nome de evangélicos, eles entendem que é algo que a gente faz que vai produzir salvação, mas não. Paulo fala lá, nós somos salvos pela graça. O que é graças? Graça é aquilo que você não merece e você recebe. É o que nós recebemos a salvação pela graça. Cristo morre, Cristo é o Deus Filho, um Deus perfeito, um homem perfeito, um homem que não pecou, um homem que não cometeu um pecadinho sequer. Ele sai lá do céu, vem a esse mundo para sofrer o que eu e você sofremos. Por exemplo, nós sentimos raiva. Ou é só eu que sinto raiva? Bom, não sei você, mas às vezes eu sinto, tá? Nós somos tentados pelos nossos olhos. Sim ou não? De várias maneiras. A gente olha, por exemplo, um colega, um vizinho com um carro novo, aí você fala assim, poxa, estou trabalhando tanto, e o cara não faz nada, está andando de carro zero. Os nossos olhos cobiçam o que não é nosso. E isso é pecado. Isso é pecado. Então, Jesus veio viver essa vida que nós vivemos. Só que a diferença é que ele era Deus, mas ele se fez homem. Ou seja, quando ele passou aqui nessa terra como homem, ele não estava na condição de Deus. Ele não estava... não, então como eu sou Deus, eu vou ficar aqui por cima da carne seca, né? Os homens aí vão cair, porque são fracos, mas eu sou Deus. Não, ele estava sujeito, mas ele não pecou. Por quê? Porque o pecado não habitava ele. Ele não merecia levar sobre si o nosso pecado. Ele não merecia ser maldito, mas ele se fez maldito. Jesus se fez maldito por mim e por você.
E Ele levou o nosso pecado, aquele pecado, todos os pecados que nós já cometemos, aqueles que a gente cometeu hoje e aqueles que a gente ainda vai cometer até morrer. Tem noção de quanto pecado Jesus levou sobre si? Então, nós somos salvos sem merecer, por meio da fé. Isso não vem de vocês, a salvação não vem de nós. Ela é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não sei se você já participou, talvez sim, talvez não, ou já conheceu, aquelas pessoas assim que, por exemplo, nós tínhamos um pastor que ele gostava de jejuar bastante. Só que não era o jejum de Jesus, né? Que o jejum de Jesus é assim, você vai lá, lava o teu rosto, não fala para ninguém que você está de jejum, né? O pessoal tem que olhar para você e falar, pô, o cara acabou de ir numa churrascaria de tão feliz que está. Então, bom, ele falava, olha, irmãos, essa semana aí nós vamos fazer jejum de 24 horas. 3 dias de 24 horas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, o que aquilo trazia para ele? Um sentimento de superioridade, porque eu sou melhor que todo mundo. Eu estou aqui, eu sou melhor, né? Eu sou pastor, eu sou pregador, então a minha oração é mais poderosa que a sua. Eu estou mais perto de Deus do que você. Mas Paulo diz o seguinte: a salvação é pela graça por meio da fé. Não vem de mim, não vem de você. Ela é dom de Deus. Não é por obras, não é por aquilo que a gente faz. Porque nem a fé que nós temos para a salvação foi nossa. Deus nos deu a fé para crer. Para que ninguém se glorie. O quarto ponto, o quarto princípio que Lutero resgatou e que as igrejas saudáveis elas possuem, somente Cristo. Atos capítulo 4, verso 12, abra por gentileza. E diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Gente, somente Cristo. Na época de Lutero, a igreja já estava tão corrompida que as pessoas não iam até Cristo, elas iam até São Paulo, São Pedro, Santa Maria, Aparecida. Eles fizeram os mediadores. Por quê? Não, porque o filho, ele é muito brabo, então vamos na mãe. Vamos pedir para a mãe, porque a mãezinha, ela vai ter piedade de nós. E o que nós vemos hoje, muitas das vezes, que esse princípio nas igrejas evangélicas, e são evangélicas porque vem da época da Reforma, foi esquecido. Não é somente Cristo, não precisamos somente o Cristo, você tem que fazer ali um voto, né? Você tem que pegar ali uma trombeta de Gideão para dar 7 voltas, é 7 ou é 13? Era 7, né? Uma por dia, depois... Hã? Josué, eu já estou misturando tudo aqui. As muralhas de Jericó. Mas assim, vocês entenderam, né? Então assim, muitos lugares esqueceram a questão de somente Cristo ser necessário. Em muitos lugares, muitas igrejas, a banda é necessária, é a mais necessária. Por quê? Não, porque se não tiver um grupo musical, o pessoal não vai ficar na igreja, né? Então assim, e gente, é bênção ter música, sabe? É maravilhoso, sabe? Mas, infelizmente, nessa situação de pandemia, nossos músicos estão se cuidando também, né? Então, assim, Deus vai levantar. Eu creio nisso, que Deus vai levantar. Eu vejo aqui pelo menos alguns músicos. Talvez não estão aqui, mas estarão. Em outros lugares, às vezes o que é mais importante não é se vai ter uma vaga para o meu carro. Irmãos, somente Cristo é necessário. Somente Cristo é necessário. Não há salvação em nenhum outro. Sabe? E, inclusive,
Em algumas igrejas, o líder, ou o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ele é mais importante do que Cristo. As pessoas conhecem mais da vida do líder do que de Cristo. Eu vou dar um testemunho aqui. Por exemplo, eu conheço toda a biografia do Edir Macedo, Bispo Macedo, toda a biografia. Mas eu não tinha lido a Bíblia inteira. Eu estava lá, mas não tinha lido a Bíblia inteira. Aí, um dia assistindo o culto lá na PIB, o pastor Luiz Carlos Magalhães, de Missões Nacionais, estava pregando e falou assim: como você diz que é crente e você nunca leu a Bíblia inteira? Aquilo veio com uma espada assim no meu peito, torceu. Eu falei: não, então eu vou ler a Bíblia. Botei no coração e li a Bíblia. Mas para mim, quando eu estava enganado, Cristo Cristo, mas o bispo, né? E assim é muitas pessoas, que elas acreditam que Cristo é só mais uma coisa no meio da igreja, mas não, irmãos, Cristo é o único que pode salvar. Não existe mais ninguém. O último princípio que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, abra em Romanos, capítulo 11, verso 36. Daqui a 2 domingos, se Deus permitir, nós vamos pregar esse texto. Romanos capítulo 11, verso 36. Diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, o que nós mais enxergamos? Dele, por ele e para ele. O foco não é o profeta. O foco não era Moisés, o foco era a glória de Deus. Nós não vemos nada além da glória de Deus como destaque. Por exemplo, nas 10 pragas do Egito, quem foi glorificado? Deus. Nós vemos a glória de Deus. Deus poderia muito bem, e ele fala isso, nós vemos isso no texto, que ele poderia muito bem ter liberado os israelitas já no começo. Mas Deus quis mostrar para o faraó e para os israelitas que ele era Deus e que a glória era dele, que eles iam sair pela mão dele. E aí nós vemos isso em toda a Escritura. Nós vemos que os profetas de Deus, nós vemos depois que o Jesus, o Deus encarnado, apontou para a glória do Pai. E aí nós vemos os apóstolos. Mas, na época de Lutero, as coisas não eram mais assim. A glória não era mais de Deus, agora a glória é da igreja. É a igreja, é o Papa, são as tradições. E em muitos lugares nós vemos isso hoje em igrejas que se dizem evangélicas. E eu falo isso, irmãos, com tristeza. Não é uma coisa que nos deixa feliz, ou pode nos deixar feliz, não. Por quê? Porque estão enganados. E nós não podemos viver enganados. Nós temos que entender que a glória somente é a Deus. O pastor não, por mais abençoado que seja, por mais importante talvez que ele foi na sua vida, a glória não é dele. Né? Às vezes a gente escuta uma palavra de um pastor e aquela palavra fala o nosso coração, e eu creio que com todos já isso deve ter acontecido, mas não foi o pastor, foi Deus que falou com a gente. Então a glória é de Deus, não do pastor. Não que o pastor não tenha importância. A glória não é da igreja ou do templo, a glória é de Deus. A Deus toda a glória. E aí eu quero trazer algumas aplicações para vocês, para mim nessa noite. Primeira aplicação, somente a Escritura. Nós devemos pegar a nossa vida e ler a Bíblia contra nós. Nós devemos olhar a Bíblia, ler ela e falar assim: o que Deus quer falar comigo? O que eu preciso mudar? A Bíblia não é um livro apenas de reflexão.
Livros de filosofia são livros de reflexão. A Bíblia não, a Bíblia exige uma resposta. Você não pode ficar em cima do muro. Ela exige o sim ou não. Uma decisão. Ela exige atitude. E se você fundamentar a sua vida na palavra de Deus, na Bíblia, pode ter certeza que você vai ter a sua vida edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que é edificada na palavra de Deus. E se nós não tivermos esse princípio em nossa vida, nós não podemos dizer que somos evangélicos. Nós somos qualquer outra coisa, menos evangélicos. Porque como evangélicos nós somos herdeiros do homem que pregou a necessidade de somente Escritura e fez a reforma. Não que ele seja alguém muito importante, ou mais importante que Deus, ou que Jesus, ou que a Bíblia. Mas foi de lá que nós viemos. Todas as igrejas que nós vemos hoje, evangélicas, protestantes, por exemplo, Assembleia de Deus, Batista, enfim, Quadrangular, todas elas tiveram uma origem lá em Lutero. Segunda aplicação, somente a fé. Somente a fé, meus irmãos. Somente a fé. Essa fé é dom de Deus. Não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente é a fé. É a confiança na palavra de Deus, a confiança no sacrifício de Jesus Cristo. E se até hoje você ainda não creu, eu quero te desafiar nessa noite a você crer, a você se render a Jesus Cristo pela fé. Eu vejo vocês, mas eu não vejo o seu coração, eu não vejo aquilo que está na sua mente. Deus está aqui, Ele vê. E Ele nos chama a confiar em Cristo para a salvação, pela fé. A terceira aplicação, somente a graça. Nós não merecemos ser salvos, mas pela graça, por amor, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Um homem perfeito, um Deus perfeito, morreu no meu e no seu lugar para sermos salvos. Isso não é algo que nós possamos fazer, nós não podemos. Nós precisamos confiar em Cristo. Eu me encaminho para a quarta aplicação. Somente Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo. Nós devemos procurar sermos imitadores de Cristo. Nós, se somos cristãos, devemos se tornar parecidos com Cristo. Se nós não estamos nos tornando parecidos com Cristo, nós não somos cristãos. Porque somente Cristo pode nos salvar e quando Ele nos salva, nós somos transformados. Nós vamos de pouquinho em pouquinho, degrau por degrau, sendo transformados. Somente Ele pode nos salvar. E a última aplicação, não menos importante, glória somente a Deus. Devemos viver nesse mundo para a glória de Deus. O Senhor trabalha com obras. O Senhor tem que trabalhar naquele trabalho para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado no seu trabalho. Porque se Deus não for glorificado no seu trabalho, o Senhor não está vivendo para a glória de Deus. Eu trabalho com vendas. Se eu não glorificar a Deus vendendo da melhor forma possível, Deus não estará sendo glorificado. Tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos comer, Deus precisa ser glorificado naquilo. Nós vamos beber, Deus precisa ser glorificado. Nós vamos falar uma palavra para uma pessoa, nós vamos chamar a atenção de alguém, Deus tem que ser glorificado. E como que Deus pode ser glorificado? Fazendo da melhor forma possível, de todo o nosso coração. Deus
é glorificado. E dando a Ele toda a glória. Queria orar por você. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, por esse momento, te pedimos, Pai, que esses princípios, eles estejam dentro do nosso coração, que eles estejam na nossa vida, que nós possamos, Senhor, sermos Teus filhos, que nós possamos ser Tua igreja, que essa igreja, Senhor, que está sendo construída nesse lugar, não por paredes ou por tijolos, mas por pessoas, por corações, que essa igreja, Senhor, que o Senhor está levantando nesse lugar, seja uma igreja saudável, seja, Senhor, uma igreja que está alicerçada nesses 5 princípios, Pai, que esteja alicerçada na Tua palavra, que entenda que a salvação é pela fé, pela graça, que somente Cristo é o nosso Salvador, e que a Ti, Senhor, toda a glória. Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos despeça com a Tua paz, que o Senhor nos dê uma semana de vitórias, uma semana, Senhor, abençoada, Pai. E que possamos, Senhor, lá onde nós estivermos, Senhor, mesmo que ninguém esteja vendo, que o Teu nome seja glorificado, Pai, na nossa vida, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queria convidá-los